Elias, boa tarde. A soft law tem sido bastante usada para regular questões éticas na arbitragem. Na sua opinião, quais são as funções desempenhadas pela soft law com relação à ética na arbitragem? A soft law é muito importante para a ética na arbitragem e possui pelo menos 3 funções diferentes. A primeira é tornar o seu caráter dinâmico, é tornar a arbitragem mais dinâmica. Assim, a arbitragem depende menos das leis nacionais, cuja alteração é mais lenta, demanda mais tempo, e assim qualquer nova técnica descoberta, qualquer novo problema pode ser endereçado mais rapidamente pela soft law. Um exemplo disso é o financiamento de terceiros. Os terceiros que não são parte passam a financiar alguma das partes em troca de um recebimento ao final da arbitragem, uma participação nos lucros, no resultado da arbitragem. As leis nacionais ainda não tratam desse tema, mas já há exemplos de soft law que trata disso. Um segundo ponto é a função harmonizadora da soft law, que trata diferentes culturas jurídicas de um modo próximo, parecido, e assim evita o conflito de ideias e de concepções a respeito do que é arbitragem. Um dos exemplos bastante conhecido é o árbitro neutro ou árbitro não neutro. Havia, e há ainda, mas é residual, um costume nos Estados Unidos que é a prática do árbitro não neutro. Os coárbitros são entendidos como representantes, entre aspas, das partes no tribunal arbitral. Então, ainda que imparciais, eles vão tentar convencer o árbitro presidente a respeito das teses da parte que o indicou. Logo se vê que ele não é especialmente neutro, por isso, logicamente, é chamado de não neutro. Essa prática está sendo, pouco a pouco, abandonada em nome de uma prática que demanda que os 3 árbitros sejam igualmente imparciais e independentes, e muito disso se deve a instrumentos de soft law. O terceiro e último papel é da concretude aos deveres éticos. Porque as leis nacionais possuem um nível de abstração muito alto, que não prepara o terreno para a resolução de problemas concretos, problemas específicos. A soft law pode ir um pouco mais além e ir no detalhe, auxiliando assim os aplicadores a resolver os problemas concretos. São essas aí, em rápidas palavras, as 3 funções ou principais funções que podem ser identificadas para a soft law na arbitragem. Elias, e quais têm sido os instrumentos de soft law que você tem visto como sendo mais utilizados para regular questões éticas na arbitragem? Vários são utilizados, mas o mais importante, sem sombra de dúvida, são as diretrizes da IBA sobre conflitos de interesse em arbitragem internacional, que é um documento bastante interessante. Ele possui 2 partes. Uma primeira parte de princípios gerais e suas respectivas justificativas, e uma segunda parte exemplificativa, que é a aplicação desses princípios em alguns casos concretos. Essa segunda parte das diretrizes da IBA está dividida em 3 listas: vermelha, laranja e verde. A vermelha, que são os casos mais graves, está subdividida em casos renunciáveis e casos não renunciáveis. O que é isso? São casos tão graves que, ainda que as partes desejem, o árbitro não pode atuar naquela arbitragem. Por exemplo, se o árbitro for administrador de uma das partes, esse é um caso tão grave, considerado tão grave, que o árbitro deve ser afastado. No caso da lista vermelha renunciável, ou seja, as partes podem, se expressamente quiserem assim se manifestarem, manter aquele árbitro a despeito da condição que ele tem em frente ao caso, às partes. Aqui é um exemplo. Um familiar do árbitro
um familiar próximo do árbitro tem interesse na controvérsia. Se as partes assim desejarem, o árbitro continua trabalhando naquela arbitragem. A lista laranja, diferentemente da lista vermelha, renunciável, onde as partes expressamente têm que dizer que querem o árbitro, a lista laranja, as partes têm que dizer que não querem o árbitro, de modo que o seu silêncio significa a aceitação do árbitro. Um exemplo aqui é se o familiar próximo do árbitro é sócio ou empregado do escritório de advocacia que representa uma das partes, mas não trabalha no caso. Então, neste caso, as partes, se nada disserem, se nada oporem quanto ao árbitro, conhecendo essa condição, o árbitro pode tranquilamente trabalhar no caso. E a terceira e última lista é a verde, que traz aí situações que são corriqueiras, mas que nada tem a ver e não envolvem diretamente imparcialidade ou independência do árbitro. Uma dessas situações corriqueiras é se o escritório do árbitro atuou contra uma das partes, em caso não relacionado, e o árbitro não trabalhou nesse caso, um caso findo, portanto. Então, nesse primeiro texto de soft law muito aplicado, nós temos essa disposição. Um outro mais recente são as notas da CCI sobre revelação de potenciais conflitos de interesse. Essas notas foram lançadas aí em 2016 e contém aí algumas situações que o árbitro deve informar as partes se nelas se encontrar. Uma terceira, e aqui um ponto de maior controvérsia, são as diretrizes da IBA sobre representantes de partes em arbitragem internacional. Esse texto é bastante polêmico, porque ele busca harmonizar as práticas dos advogados de diferentes sistemas. Isso causa um pouco de confusão, por assim dizer. Você tem visto alguns desses instrumentos de soft law sendo aplicados em arbitragens brasileiras? Quer dizer, você tem considerado eles úteis para casos puramente nacionais? Sem dúvida, sem dúvida. A lei brasileira, a lei nacional, diferentemente de outras legislações, trata a imparcialidade e independência do árbitro ou os deveres éticos dele de um modo bastante singular. Ao invés de fazer de um modo mais amplo, como, por exemplo, a legislação norte-americana, que diz respeito que impede a evidente parcialidade do árbitro, de um lado, ou a lei modelo da UNCITRAL, artigo 12.1, que diz que o árbitro deve ser considerado parcial ou afastado se há circunstâncias que deem ensejo a dúvidas justificadas a respeito da sua independência e parcialidade, a lei brasileira faz um cotejo, faz uma remissão da imparcialidade e independência do árbitro àquelas situações de suspeição e impedimento dos juízes. Então, a lei brasileira tem uma peculiaridade, mas a despeito disso, as diretrizes da IBA sobre conflitos de interesse têm sido muito usadas, porque elas trazem exemplos práticos da sua utilização, além de calçar todos esses exemplos em princípios que podem ser aplicados a vários casos em vários níveis. Elias, muito obrigado. Eu é que agradeço.